muito antes, hoje em dia, né? Muito antes que haja curiosidade ou desenvolvimento, esses assuntos chegam à criança. Sim. Seja porque elas veem, seja porque alguém comenta, né? Então, isso não era necessário antes. Os pais podiam deixar ali pela escola, ali pela puberdade, ou lá para o início do namoro, falar alguma coisa ali nas entrelinhas e que as coisas iam bem, porque existia uma certa ética social para tratar desse assunto, uma certa conduta mais ou menos delineada para falar de uma iniciação sexual e tudo, e hoje não, né? Eu falo que hoje, se o seu filho tem 4 anos e você ainda não fez educação preventiva contra abuso, é tarde. É tarde. Se você tem um filho de 8 anos e você não conversou com ele sobre sexualidade, desenvolvimento, o que acontece no corpo da menina, do menino, como que sexo acontece, é tarde, né? O de 4 já pode ter sido abusado. O de 8, alguém já falou e já falou de qualquer maneira, né? Se você tem um filho de 14 e esse de 14 está acessando a internet, acessando pornografia e você não orientou nada a respeito disso, é tarde demais. As crianças, Cláudia, a estatística mostra, estão começando a acessar a pornografia aos 8 anos. Então, essa necessidade de tratar, de orientar, é de agora. Então, né, assim, Quer pais, dizer, é de não sempre, só que agora muito mais. eu penso que é assim, né, pais, suportem, abra os olhos, escuta para poder acolher e acompanhar esse filho nessa nessa infância, nessa adolescência, que vai ser turbulenta, né? Mas que se esse jovem tem recursos internos, né, de pais que ouviram, refletiram, suportaram, enquanto você foi falando, né? 4 anos, se você não falou com seu filho sobre abuso, é tarde. 8 anos, se você não falou com seu filho sobre sexualidade, é tarde, né? Com 14, se você não falou com seu filho sobre pornografia, é tarde. Eu fui me emocionando, né? Olha a complexidade das relações, né? E Sim. muitas vezes os pais têm esse movimento de proteger os filhos, talvez colocando numa bolha, ao invés de dizer, ao invés de orientar, né? Porque E também é muito ameaçador para os pais, né, Simone? o problema é que é um grande equívoco achar que está na bolha. Exato. No mundo digitalizado não existe bolha mais. Esse que é o problema. Os pais trazerem isso numa idade tão precoce para uma criança é porque é necessário. Não é porque a criança vai pedir. Infelizmente é necessário. Então, assim, quando a adolescência está chegando para mais cedo, enquanto a adolescência está chegando para mais cedo, a infância está se perdendo, né? Então, abrir os olhos para isso, porque vai ser menos doloroso se ele for prevenido, se ele não passar por isso ao longo da infância, né? E ter isso aí eu estava falando com uma amiga, mas tá, Simone, como assim? Como é que vai falar com uma criança de 4 anos sobre abuso? Né? Eu falei, é isso que eu vou ensinar no curso, né? Porque tem toda uma linguagem, né? Tem todo um acesso. E você não fala só aos 4, você vai falando desde 1 ano, no banho, né? Na conversa de proteger o corpinho, de falar de privacidade, de falar, né, de cuidado, autocuidado, quem que cuida, isso aí você já está prevenindo, tá entendendo, né? Ao longo da vida, situações ligadas a risco, ligado à proteção, e aí vai chegando assim mais perto do entendimento, aí você conta uma historinha e tal. Então tem todo esse processo que é necessário, né? Não é chegar e falar assim, olha, o bicho-papão vai te pegar, o homem do saco vai passar aí igual era antigamente. Isso não vai funcionar, tá? Tem que ser com uma linha mais clara, porém cuidadosa e especial, né, para cada idade, mas saber que às vezes o olhar do pai ainda não é aquilo que vai proteger, porque os pais, para ficar sossegados, deixam no tablet, né?
às vezes usa o celular que o pai acessou a internet e cai ali acidentalmente numa situação que é aberrante, assim, muito assustadora para a criança, né? Tudo isso é situação traumática. A gente tem que olhar para isso. Enfim, né? São Ótimo. muitos detalhes. Teve uma pergunta, né, durante a Uhum. live, um comentário, né? De alguém dizendo sobre esses jovens adultos, né? Que se Sim. vestem de uma maneira mais adolescente, que se comportam de maneira mais adolescente. Nós falamos disso um pouco lá atrás, dessa coisa da maturação, Uhum. né?